TV Cidadã. Mais transparência para Criciúma. Mais informação para você. Gostaria de saudar a todos com uma boa noite. Sejam bem-vindos à Câmara de Vereadores de Criciúma. Solicito aos vereadores para que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei, na mão do Senhor. Este, segundo seu querer, o inclina. Todo o caminho do homem é reto, aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o seu coração, e exercitar a justiça é juízo e mais aceitável ao Senhor do que o sacrifício. Solicito para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 8 de 8 de 2016. Expediente. Projeto de lei de autoria do vereador Daniel Freitas. Projeto de lei número 55/2016, de vereador Daniel Freitas. Projeto de lei número 56/2016, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Projeto de lei 57/2016, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Requerimentos números 185, 186/2016, de autoria do vereador Giovanni Zappellini. Requerimento número 187/2016, de autoria do vereador Júlio César Colombo. Requerimento número 188/2016, de autoria do vereador Tita Belloli. Indicações números 306, 307/2016, de autoria do vereador Giovanni Zappellini. Indicação número 308/2016, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Indicações números 309, 310, 311, 312, 313/2016, de autoria do vereador Tita Belloli. Comunicação interna 017/2016. Data 8 de 8 de 2016, gabinete da vereadora Tati Teixeira. Para o presidente Daniel Freitas, justificativa de ausência em sessão dia 8 de 8 de 2016. Cumprimentando cordialmente, venho, por meio desta, justificar a ausência da vereadora Tati Teixeira na sessão do dia de hoje, pois a mesma encontra-se na cidade de Maringá, Paraná, realizando troca de experiência. Desde já agradeço a atenção dispensada e mantenho-me à disposição. Atenciosamente, Janice Quadra Paim, assessora parlamentar. Gostaria de saudar a Ana Debem, em seu nome a todas as mulheres que se fazem presentes nessa noite, o coordenador da Juventude de Criciúma, o Taylor Topanotti, o Cleiton, que representa o bairro Pinheirinho, o Luiz Fernando e amigos, o Rafael do bairro Santo Antônio e todos os que se fazem presentes no plenário, o nosso ex-vereador aqui, o Souza, que se faz presente na noite de hoje, seja bem-vindo. E terminada a leitura do expediente, nós vamos passar ao horário político. Inscrito pela ordem os vereadores do PSDB, vereador Dailton Feuser. Pela ordem, vereador Edson Aurélio. Vereador Moacir da Jori. Ausente. Vereador Ricardo Fabres. Ausente. Tá. Okay. Pela ordem, vereador Everson Alessandro Pereira, o Zico. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Boa noite, presidente. Boa noite a todo o público, a juventude que nos presenteia aqui, nos brinda com a presença. Caros colegas, eu ocupo hoje aqui, pela última vez, essa digna tribuna, até por conta de compromisso pessoal, e amanhã seria meu último dia aqui, na casa, e eu já justifico, faria a justificativa formal, presidente, mas justifico já de antemão os colegas.
estarei em Porto Alegre amanhã numa audiência, final da tarde, então não poderei estar, infelizmente, aqui na minha última sessão. Desde já agradeço de maneira profunda a acolhida que tive aqui nessa casa durante os 30 dias, o período que me foi oportunizado. Agradeço ao Dr. Mello, a todo o gabinete, ao Souza, ao Zaga, o vereador Souza que me antecedeu aqui também. Obrigado a todos, aos funcionários da casa, o corpo jurídico, enfim, a todos. E é bem oportuno até o Taylor, enfim, a juventude, e chega a minhas mãos agora o Estatuto da Juventude. Nós temos trabalhado muito sobre isso há alguns anos, eu digo há 15 anos em Criciúma, trabalhando com temáticas voltadas à infância, à adolescência e naturalmente à juventude, à família, o que envolve, na verdade, segurança, educação, saúde, assistência social e tudo que envolve isso. E eu quero falar sobre uma palavra que é chave, presidente, caros colegas, e que talvez seja aquilo que precisa nos motivar a cada dia, e eu quero dizer isso a vocês que estão nesse trabalho árduo desde já, garimpando votos, né, de maneira legítima, para estarem aqui mais uma vez o ano que vem representando o povo. Muitos discursos são embasados por orientações ideológicas dogmáticas. Assim é e sempre foi ao longo da história. Alguns baseiam seus discursos nos ensinamentos... Vossa Excelência dispõe de mais 3 minutos e meio do vereador Vanderlei Zilli. Obrigado, vereador. Muitos baseiam seus discursos nos fundamentos de Karl Marx, de Engels, de Montesquieu, de Rousseau. Eu, particularmente como cristão, procuro basear minha vida nos fundamentos de Jesus Cristo. E eu quero falar sobre um item que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 10, no verso 45, que fala sobre servir. E Jesus, dizendo isso no auge da sabedoria, no alto da sua sabedoria, ele diz: eu que poderia vir para ser servido, não, eu vim para servir. E aí ele diz isso como um exemplo claro a cada um de nós. Eu creio e encarei isso esses 30 dias como uma digna oportunidade de servir a população de Criciúma, que me trouxe até aqui na suplência de vereador e que me permitiu assumir essa casa durante 30 dias. Vereador Itamar, que ocupa essa casa servindo há 6 mandatos, é isso, né? E parabéns por isso, ao vereador Zilli, há 5 mandatos. E eu creio que nós precisamos resgatar, vereador Dailton Feuser, essa dignidade no serviço. Quando nós servimos, nós somos melhores. Porque quando nós servimos, nós damos o nosso melhor. Quando nós servimos, estamos aqui nas segundas, nas terças-feiras e durante a semana servindo aos outros, a população de Criciúma, nós ofertamos os nossos melhores conhecimentos, habilidades, competências. E assim nós podemos servir a cidade de uma maneira muito mais produtiva. E eu quero trazer isso já como uma inspiração a todos vocês que estão nas ruas. Eu não estarei, já disse isso, não sou candidato, mas estarei acompanhando o processo de perto, que usem toda a habilidade, competência e sabedoria que vocês têm para servir os outros. Aquele que serve não precisa, e o Dr. Martin Luther King falava isso no auge da sabedoria, no grande discurso, I Have a Dream. Nós não precisamos conjugar os verbos da maneira correta para servir, nem precisamos poetizar, basta um coração pronto para servir. E se nós servimos em casa, servimos nas escolas, servimos como juventude, e parabéns pelo Estatuto da Juventude, que traz dignidade, e eu digo que traz um direcionamento para as pautas relativas à juventude, que nós trabalhamos há muito tempo aqui na cidade de Criciúma. E eu diria àqueles que são, infelizmente não estão aqui os pré-candidatos a vereador, mas aos nobres vereadores, retransmitam isso, aqueles que pleiteiam a cadeira de prefeito e vice-prefeito na cidade de Criciúma, sirvam a essa cidade. Deixem de lado as diferenças, as mesquinharias, aquilo que nos impede de dar o nosso melhor, e sirvam a cidade. Tenham um olhar altruísta para enxergar que existe uma população de quase 220 mil pessoas que precisa de homens e mulheres sérios, dignos e honrados, para darem o seu melhor acima de interesses particulares e menores, mas que sirvam. Os grandes homens e mulheres da história foram marcados por essa chave, todos eles, todos. Desde grandes chefes de Estado a grandes empresários e empreendedores, aprenderam a servir e aprenderam a servir com os outros. Eu quero agradecer mais uma vez, presidente, porque mais uma vez aprendi a servir aqui junto com vocês. Parabéns especialmente a você, Daniel, jovem ainda, e que de uma maneira tão honrada e com sabedoria tem conduzido essa casa. Faço votos de que todos vocês tenham um bom êxito, um bom tempo nessa campanha tão exígua, tão curta, e que vocês possam também, quem sabe, no ano que vem estarem aqui. Como a vida, a política também é muito dinâmica, quem sabe, numa outra oportunidade, estaria aqui também, dessa tribuna, mais uma vez honrando a cidade de Criciúma, contribuindo de alguma maneira. Muito obrigado a todos e que Deus possa nos abençoar. Questão de ordem cedida ao vereador Daniel Freitas. Boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadores, vereadora Camila.
mais uma vez a todos os presentes nessa noite, ao meu amigo Frank, que se faz presente, que muito representa a juventude, mas eu solicitei a questão de ordem para, em nome dessa casa, vereador Zico, os vereadores do Partido Progressista hoje cedem o seu tempo, de acordo com o nosso regimento interno, para que o coordenador da juventude explane um pouco do plano que hoje será apresentado e apreciado pelos nobres colegas vereadores. Ele vai falar um pouco sobre a coordenação da juventude e o projeto que entra em tramitação, mas eu não poderia deixar de passar essa oportunidade, já que Vossa Excelência amanhã não se fará presente nesta casa, de dizer o quanto foi importante a sua entrada, a sua representação no Poder Legislativo. Poucos vereadores têm tanta propriedade de tribuna quanto Vossa Excelência. Nos sentimos muito honrados e a cidade de Criciúma, nesses 30 dias, com certeza contou com um grande vereador, com uma grande representatividade, com conceitos técnicos, né, que vêm da área jurídica, que muito contribuíram para o Poder Legislativo. Então, faço aqui esse registro pela sua passagem nessa casa e votos, com certeza, de que muito Vossa Excelência possa ainda contribuir para a cidade de Criciúma, já que também é da juventude e que tanto mostrou competência nessa Casa Legislativa. Então, parabéns e muito obrigado pela sua contribuição. Questão de ordem cedida à vereadora Camila do Nascimento. Boa noite. Presidente, eu gostaria que fosse enviado um telegrama de condolências para a família da dona senhora Maria Celeste dos Santos, que faleceu no último dia 7, e dedicou a 30 anos da vida dela a ser professora no município. Atendido de plano, vereadora. Inscrito pela ordem, vereador Antônio Emanuel. Pela ordem, vereador João Batista Belloli. Tempo ao coordenador da juventude. Vereador Paulo Ferrarese, Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Boa noite, senhor presidente, vereadora Camila, senhores vereadores, ao público presente nessa casa, ao Souza, ao Emerson, que gostaria de cumprimentar também toda a juventude que está presente hoje no nosso plenário, a todos os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo pela TV Câmara e pela internet. Senhor presidente, senhores vereadores, na semana passada estive em Brasília, também com uma solicitação do prefeito, que iniciamos o processo de buscarmos aquela área da ferrovia Tereza Cristina, que inicia desde o bairro São Francisco até o bairro Santo André, passando pelo bairro Imperatriz, bairro Cidade Mineira Velha, Vila Progresso, Vila Manaus, São Sebastião, Santo André. Já foi um trabalho iniciado no ano de 2015, em maio de 2015, aqui na Superintendência de Planejamento da União, a Secretaria de Planejamento de Patrimônio da União em Florianópolis, foi solicitado através de requerimento de minha autoria, aprovado pelos senhores nessa casa, do ofício encaminhado pelo prefeito. Encaminhamos todas as matrículas, são 24 matrículas em toda a região, 24 áreas, solicitado aqui pelo superintendente André. Não tivemos êxito. Fomos a Brasília 2 meses depois, isso foi em junho do ano passado, onde o secretário, o César, ele encaminhou que retornasse a Florianópolis para que a secretaria, então, fizesse o encaminhamento necessário para transferir essa área para o município. Mas encontramos dificuldade ali, porque o que nós solicitávamos, senhores vereadores, era o levantamento socioeconômico de todos os 450 moradores e mais o levantamento imobiliário. E vocês sabem quanto custa isso para o município. E é um trabalho não para um ano, mas para vários anos.
Não ficando satisfeito, o secretário Acélio Casagrande, quando foi a primeira vez em Brasília, o deputado Vampiro, o deputado Ronaldo Benedetti, agora foi com o deputado Ronaldo Benedetti, novamente lá, aonde que o novo secretário de Planejamento, o Guilherme Estrada, se comprometeu já a preparar o processo para, após o prazo eleitoral do segundo turno, fazer a entrega dessa área para o município de Criciúma. Então, estou muito satisfeito, contente, tenho certeza que essas 400 famílias também vão obter suas escrituras e essas áreas regularizadas. É a maior regularização, com certeza, da história de Criciúma. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Camila do Nascimento. Com a palavra, o vereador Salésio Lima. Com a palavra, a vereadora Tatiana Teixeira, ausente. De acordo com o artigo 107 do nosso regimento interno, os vereadores do Partido Progressista, na sua totalidade, em conversa com a mesa diretora, mais o vereador João Batista Belloli, cedem o seu tempo ao senhor Taylor Topanotti, que discorrerá sobre o Estatuto da Juventude e a criação do Conselho Municipal da Juventude de Criciúma. Vossa Excelência terá 17 minutos e meio. Convido, nesse momento, para que adentre ao plenário. Boa noite, senhor presidente, Daniel Freitas, Salésio Lima, nosso público presente, aos vereadores Daniel Freitas, Giovanni Zappellini, André De Luca, o vereador Tita Belloli e Itamar da Silva, que cederam esse tempo, não para mim, mas eu acredito que a gente pode estender esse tempo para toda a juventude do município de Criciúma. Até então, eu estou ocupando o cargo de coordenador municipal da juventude, coordenadoria essa que visa trabalhar por políticas públicas para jovem de 16 até os 29 anos, seja o jovem que tem o sonho de ser um grande empreendedor, ou um jovem que tenha um sonho só de estudar, ser o primeiro estudante da sua família, ou talvez aquele jovem que necessite de uma boa instrução para que ele possa entrar capacitado no mercado de trabalho. Então, essa coordenadoria visa trabalhar as políticas públicas de juventude dentro da nossa cidade e também tem uma função estratégica dentro do nosso governo municipal, que é de fazer a interlocução entre os setores. Então, tudo que se passa dentro da Secretaria de Obras, dentro da Secretaria de Cultura, da Educação, então, tudo isso, tudo que é relativo à juventude do jovem dos 16 aos 29 anos, a gente tem poder de decisão e poder de voz dentro do governo municipal. E no dia de hoje é um dia histórico para nós, jovens do município de Criciúma. Por muito tempo a gente brigou e lutou para ter um conselho municipal. Conselho que fosse o fiscalizador, assim como é a função dos nobres vereadores de fiscalizar o poder executivo, o próprio conselho tem essa função e essa atribuição de fiscalizar as ações da própria Coordenadoria Municipal de Juventude e também as ações, por que não, do governo municipal. Independente de qual governo seja, a juventude de Criciúma estava órfã de um conselho que lutasse por si. Dentro disso, quando eu recebi a missão de assumir a Coordenadoria da Juventude, eu coloquei como papel prioritário, e aí eu tenho que agradecer ao Frank, à Lidiane, à Ana Debem, a Aline, também ao Carlos, do Colégio Marista, que foram uma das pessoas crucial para que esse sonho saísse do papel, para que a gente conseguisse dialogar entre a sociedade civil e a prefeitura. A gente começou a criar as estratégias dentro dessas comissões, fazendo reuniões, fazendo pesquisa em diversos municípios, onde o Conselho da Juventude deu certo, lá a gente estava presente. Dentro disso, a gente construiu a lei, ela tramitou em todas as comissões dessa casa, foi aprovado por todas as comissões e nessa noite a gente conta com o voto de aprovação de cada um de vocês, vereadores. É um conselho que ele tem mais participação da sociedade civil do que da própria parte governamental.
porque o nosso intuito é realmente fiscalizar as ações do governo municipal. E, para isso, o investimento, e aí tem que elogiar o trabalho da Ana Debem, lá dentro dos próprios conselhos da prefeitura, que foi também uma pessoa que impulsionou e nos deu a força de vontade para nós estarmos aqui nessa noite. E se tratando de coordenadoria da juventude, quando eu visitei a Secretaria Nacional da Juventude, lá em Brasília, uma das preocupações da própria Secretaria Nacional era o porquê que a cidade tinha uma coordenadoria e porquê que não tinha um conselho para fiscalizá-lo. Então, dentro disso, a gente começou a trabalhar com um conselho para fiscalizar as ações da coordenadoria da juventude, buscando ideias e ações. Fomos, dentro da coordenadoria, falando de ações agora, fazendo até aproveitar a oportunidade, senhor presidente, e fazer até uma espécie de prestação de contas. Durante esse tempo, nós conseguimos fazer a criação da Casa da Juventude, onde é a casa do jovem de Criciúma, onde ele busca informações, até mesmo o que ele precisa dentro do próprio governo. Ali é uma casa que auxilia o jovem criciumense. Também criamos, no ano passado, agora no próximo dia 16, todo dia 16 de agosto é comemorado o Dia Nacional da Juventude. No último dia 16 do ano passado, a gente comemorou a primeira Semana Municipal da Juventude. Nós peregrinamos a cidade, visitando escolas, entidades, dando palestra, capacitação para o jovem, para dizer que ele tem que ser o protagonista da história dele. Ele não tem que ser apenas um simples instrumento dentro da cidade, mas ele tem que ser o demonstrador que ele faz parte da sociedade. Então, a gente criou a Semana Municipal da Juventude, inauguramos aquele monumento que, quando a gente entra na cidade de Criciúma, está escrito Viva a Juventude, que é um monumento que simboliza, foi criado pela própria juventude também, simboliza o poder que a cidade de Criciúma tem em cima do jovem. Era uma área que era abandonada na entrada da cidade, e hoje é ponto turístico assim de selfies nos Instagrams da juventude. Também somos a primeira cidade a estar trabalhando num plano municipal de juventude, que é 2016/2025. Por conta, todos sabem, do período eleitoral, a gente não quer transformar um plano municipal em um plano de governo, não é verdade? A gente quer que seja um plano da cidade de Criciúma. A gente parou na terceira audiência pública e vamos retomá-lo aí a hora que finalizar esse processo para entregar novamente mais um projeto para a Câmara de Vereadores aprovar, que é um plano municipal para a juventude. Plano esse, que é o primeiro plano municipal de juventude de Santa Catarina e é o segundo plano do sul do Brasil. Então, a cidade de Criciúma, se conseguir tramitar dentro das comissões esse plano municipal de juventude, nós já vamos ser uma cidade não vitoriosa por ser a primeira, mas por pensar juventude. Então, quando o Zico usou a tribuna e falou da juventude, ele já me ganhou. Porque quando a gente pensa na juventude não como futuro e como hoje, a gente pensa não é nem talvez no futuro da cidade. A gente pensa no hoje, no agora, porque tem jovens que necessitam, que moram na beira do trilho, que moram no centro da cidade. Então, a criação desse plano municipal de juventude, a gente resolveu fazer as audiências públicas regionais. Não é que existem jovens diferentes em Criciúma, existem diferentes realidades de juventude em Criciúma. Então, é em cima dessas realidades que a gente vem trabalhando. Por isso, eu agradeço a oportunidade aos vereadores que cederam o tempo e aos outros que certamente iriam fazer o mesmo, mas hoje é um dia histórico, e vocês, vereadores, estão fazendo parte da história de Criciúma. Então, a gente convida vocês não só a participar desse momento, mas vocês nos ajudar, nos auxiliar, caminhar junto com a juventude de Criciúma. E se algum de vocês forem candidato à reeleição ou qualquer outra coisa, que incluam nos seus projetos programas para a juventude, ações para a juventude. Porque nós precisamos, nós jovens, necessitamos escutar isso. E é por isso que hoje eu me sinto muito orgulhoso de estar aqui falando
talvez em nome de tantos jovens, que talvez se sintam representados por mim, que talvez queriam estar aqui, sentado nessa cadeira, fazendo uso da palavra no meu lugar. Então, queria agradecer, senhor presidente, esse tempo que foi dado e dizer que essa Câmara, essa legislação, não vai passar em branco na questão de juventude. Nos ajude, nos auxilie e, por favor, votem sim no projeto de criação do Conselho Municipal da Juventude. Muito obrigado. Essa casa agradece a oportunidade, né, das palavras direcionadas à criação do Conselho da Juventude e, nesse momento, então, nós agradecemos e vamos chamar o próximo vereador para que possa fazer o uso da palavra. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Júlio César Colombo. Terminado o horário político, nós vamos passar para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias, antes, porém, questão de ordem cedida ao vereador Dailton Feuser. Senhor presidente, gostaria que essa casa enviasse mensagem de apóstolo à família de Arminda Nickler, a família Fernandes, lá da Santa Luzia, que perdemos neste final de semana uma grande pessoa, uma família estimada, e perdeu a Arminda Nickler. E também a senhora Salete, que a vereadora Camila já pediu, que perdemos, era do nosso bairro, uma pessoa que a gente tinha um convívio com a família, trabalhou no colégio Oswaldo Wilson por muitos anos, então, mas a vereadora já fez o pedido, a gente agradece e gostaríamos que caminhasse a mensagem. Obrigado, senhor presidente. Atendido de plano, vereador. Então, solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Sessão do dia 8 de 8 de 2016. Resumo das proposições do grande expediente. Requerimento 185/2016, de autoria do vereador Giovanni Zappellini. Assunto: envio de expediente ao governador do Estado de Santa Catarina, com cópia ao vice-governador do Estado de Santa Catarina, aos deputados estaduais da região sul e ao comandante do Batalhão de Bombeiros Militares de Criciúma, solicitando o aumento efetivo do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina no município de Criciúma, para que o efetivo possua, no mínimo, 80 bombeiros militar à disposição do município de Criciúma. O requerimento está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir requerimento em votação, os contrários se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 186/2016, de autoria do vereador Giovanni Zappellini. Assunto: envio de expediente ao comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar de Criciúma, solicitando rondas ostensivas com a devida fiscalização e aplicação de penalidade no entorno da estação rodoviária de Criciúma, mais precisamente no estacionamento regulamentado existente na lateral direita, 15 minutos com pisca-alerta ligado. Haja vista o desrespeito que há havendo por parte dos motoristas. O requerimento está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 306/2016, de autoria do vereador Giovanni Zappellini. Assunto: realização de campanhas municipais de prevenção e segurança nos diversos ambientes de concentração de público, em parceria com o Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina, Batalhão de Criciúma, Defesa Civil Municipal, visando transformar a cidade em modelo estadual de prevenção de acidentes e segurança. Indicação 307/2016. Autoria, vereador Giovanni Zappellini. Assunto: revitalização das ciclovias existentes na rodovia Luiz Rosso e na Avenida Universitária em toda a extensão das mesmas em todos os bairros por onde elas passam, pois estão em completo abandono, sem pintura, sem a devida delimitação com tachões. Indicação 308/2016, de autoria do vereador José Paulo Ferrarez. Assunto: providenciar uma faixa de passagem de pedestre na Avenida dos Imigrantes, em frente ao Mercado Miguel, no bairro São José. Requerimento 187/2016, de autoria do vereador Júlio César Colombo. Assunto: pedido de informação ao chefe do Poder Executivo Municipal
referente à paralisação das obras de revitalização asfáltica na Avenida dos Imigrantes, Distrito do Rio Maina. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador autor Júlio César Colombo. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadoras, vereadores, público que nos assiste também pela internet, pela TV Cidadão. Eu faço esse requerimento porque há uma falha gritante no setor público, principalmente no executivo. Quando se inicia uma obra, dá-se a ordem de serviço, fala-se aos 4 cantos. Eu acho que quando acontece um problema no meio da obra, por uma questão de maquinário não estar funcionando, ou por falta de recurso, o mínimo que o poder público deve de satisfação ao cidadão é explicar por que a obra foi paralisada. Olha, a empresa que a gente contratou não está cumprindo o contrato, nós vamos paralisar a obra. Ou seja, começou-se um trabalho na Avenida dos Imigrantes, simplesmente retiraram as máquinas, faz 15, 20 dias, vereador Edson Aurélio, e ninguém da comunidade sabe o que está acontecendo. Aí eles vêm procurar o vereador. Vereador, quando começa? Vereador, o que está acontecendo? Vereador, olha, eu acho que o poder público, em função de se tratar de uma via de grande movimento de veículos e pessoas, deveriam haver uma satisfação e uma explicação, até que para que as pessoas não fiquem com curiosidade. Resultado, nós tínhamos uma avenida ferida, agora nós temos uma avenida cheia de cicatriz, sem sinalização alguma, ou seja, ficou pior do que estava. Então, eu acho que, através da Secretaria de Obras, deveria se dar uma explicação o porquê a obra está paralisada, mesmo porque tem todo um contorno que as pessoas ainda estão na expectativa, entendeu? Ou seja, nós temos que dizer para a comunidade, o Executivo tem que dizer para a comunidade por que a obra foi iniciada e não foi terminada. O que está havendo? Qual é o problema? Eu acho que é o mínimo que o poder público pode fazer com o cidadão, porque o poder público ele existe em função do cidadão, do bem-estar do cidadão. Então, eu peço ao líder de governo, o Itamar, que seja dado uma explicação por que está parado, ok? Um abraço. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Edson Aurélio. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadora Camila Nascimento, vereadores, público presente, a juventude, pessoal que nos assiste via internet e também pela TV Cidadã, meu cordial boa noite a todos vocês. Só queria, senhor presidente, aqui parabenizar o requerimento do novo vereador Júlio Colombo e dizer que realmente há um desrespeito muito grande com o nosso povo, com o nosso cidadão rio-mainense, que uma obra que estava prevista para começar e dinheiro tinha, que era mais de 3 milhões, infelizmente pararam, como diz o novo vereador, não justificaram porque parou a obra, as máquinas foram retiradas da Avenida dos Imigrantes, ou seja, um total descaso com o povo do Rio Maina. E a gente sempre diz que Rio Maina contribui com a cidade, mas infelizmente só vão no nosso distrito fazer o recolhimento de impostos. E quando você quer alguma coisa no nosso distrito de Rio Maina, tem que vir a Criciúma mendigar uma pavimentação, mendigar uma drenagem, e é isso que acontece com o distrito de Rio Maina. Infelizmente é isso, um total descaso com o distrito de Rio Maina. No mínimo, tenha que dar uma justificativa por que parou a obra. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador líder do governo Itamar da Silva. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Gostaria de saudar também o representante da classe dos skatistas que se fazem presentes nessa noite. Sejam bem-vindas a esse poder legislativo. Sejam bem-vindos. Senhor presidente, eu acho muito justo o requerimento do vereador Júlio Colombo, até porque mora
no grande distrito do Rio Maina, mora em Criciúma, o vereador Edson Aurélio. Ele mora em Criciúma, no Rio Maina e em Criciúma. Você falou aqui, Vossa Excelência falou aqui que vem para Criciúma para reclamar a obra no Rio Maina. Eu acho que vocês são de Criciúma, até onde eu sei. E também não é assim, que não se faz obra. No bairro de Vossa Excelência, que no governo anterior não foi feito nada, foi feito diversas ruas foram asfaltadas. Quero dizer que essa obra, não, até porque ele saiu também da vertente. Eu quero dizer que essa obra foi iniciada, tem um convênio com o governo do estado também, e dentro das condições que o município tem hoje, ele está fazendo. E com certeza o prefeito vai dar a resposta que Vossa Excelência está pedindo. Aquela avenida estava abandonada há muitos anos, né, e o prefeito tomou a iniciativa de dar condições de trafegabilidade, né, e com certeza ela vai ser terminada para que o grande distrito de Rio Maina possa usufruí-la da melhor maneira possível. O requerimento continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, em votação, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação 309/2016, de autoria do vereador Tita Belloli. Assunto: pintura das faixas de sinalização horizontal e colocação de tachões na rua Nilo Peçanha, no cruzamento com a rua Carlos Pinto Sampaio, localizados no bairro São Luís. Indicação 310/2016, de autoria do vereador Tita Belloli. Assunto: repavimentação de um trecho de aproximadamente 30 metros na rua Tranquilo Milholi, no bairro Jardim Maristela, em frente ao condomínio solar dos comerciários. Indicação 311/2016, de autoria do vereador Tita Belloli. Assunto: pintura das faixas de sinalização horizontal na extensão total das rodovias Luiz Rosso, Alexandre Belloli e em todos os bairros onde essa via passa. Indicação 312/2016, de autoria do vereador Tita Belloli. Assunto: operação tapa-buraco para revitalizar a rodovia Alexandre Belloli na primeira linha, posto que esta rodovia encontra-se em péssimas condições no trecho desde a rótula até a Lagoa Dourada. Indicação 303/2016, de autoria do vereador Tita Belloli. Assunto: colocação de um abrigo coberto na parada de ônibus localizada na rodovia Antônio Darós, bairro Jardim das Paineiras, na proximidade da rua Docelira Claudino Evaristo. Requerimento 188/2016, de autoria do vereador Tita Belloli. Envio de expediente ao presidente da STC, Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte de Criciúma, se existe a possibilidade de instalação de alguns elementos redutores de velocidade na rodovia Alexandre Belloli, no bairro Primeira Linha, nas proximidades do condomínio Golden Village. Golden Villa. Estes redutores precisariam ser nos dois sentidos, posto que já ocorre vários acidentes, principalmente nas entradas e saídas do loteamento próximo ao devido de alta velocidade dos veículos que transitam nesta rodovia. Questão de ordem, senhor presidente. O requerimento está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao líder do governo. Senhor presidente, na condição de líder do governo nessa casa, gostaria de solicitar para que fosse colocado na ordem do dia, para discussão e votação ainda essa noite, o PE 022, que cria o Conselho Municipal da Juventude. Esse projeto já passou por todas as comissões e teve a aprovação. Em função disso, já que passou por todas as comissões e há uma solicitação por parte da juventude que se encontra hoje aqui, gostaria que fosse feito, então... Está em votação o pedido do líder do governo. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a inclusão na pauta da ordem do dia de hoje. Terminado o grande expediente, nós vamos passar para a ordem do dia. Solicito questão de ordem cedida ao vereador André De Luca. Boa noite a todos. Gostaria que essa casa também fizesse
um encaminhamento de um telegrama também de condolências à família da senhora Maria Mota dos Santos. Ela é aposentada, escolhedeira de carvão, foi homenageada aqui no último dia 27. E hoje, passando pela prefeitura, conversei com a Juscelia Vargas, que também foi uma das homenageadas. E a dona Maria veio a falecer nesse final de semana. Então, gostaria que essa casa também fizesse isso. Atendido de plano, vereador. Obrigado. Solicito para que os vereadores façam novamente a confirmação do quórum. Está em única discussão e votação o projeto de lei PE 22 de 2016, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que cria o Conselho Municipal da Juventude e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo vereadores que queiram discutir, o projeto está em votação. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número PLC-PE 10 de 2016, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que altera o inciso 8º do artigo 9º da Lei Complementar 090 de 2011, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Educação de Criciúma, COMEC, e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo vereadores que queiram discutir, está em votação. Já foi? O projeto foi aprovado por unanimidade. A ordem do dia da próxima sessão, PL 28 de 2016 e PLC PE 06 de 2016. Agradecendo a presença de todos na noite de hoje, terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, que ocorre dia 9 de agosto, em horário regimental. Boa noite a todos. TV Cidadã. Mais transparência para Criciúma. Mais informação para você.